Olá a todos, bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Hoje, como nosso convidado e MVP, vamos ter António Figueiredo, professor António Figueiredo, com o tema Desporto na Universidade de Coimbra e a carreira dual. Professor, passo-lhe a palavra para que se possa apresentar e depois então iniciaremos a conversa aqui para esclarecer então estes dois tópicos que temos aqui para falar. Muito bem, Afonso, muito obrigado. Então, conforme já fizeste referência, o meu nome é António Figueiredo. Atualmente desempenho funções enquanto vice-reitor da Universidade de Coimbra, tendo precisamente o desporto como um dos pelouros que me estão associados. Antes de estar neste cargo de vice-reitor da Universidade de Coimbra, desempenhei a função de diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física durante 8 anos, mais propriamente, ou quase 8 anos, mais propriamente entre 2011 entre setembro de 2011 e junho de 2019. E tenho uma experiência pretérita associada ao treino desportivo, particularmente ao treino de jovens. Desempenhei também funções enquanto treinador, sempre associado com modalidade do futebol, e desempenhei funções como treinador de todos os escalões de formação, particularmente na Associação Académica de Coimbra, o organismo autónomo de futebol. Também tive a oportunidade de desempenhar funções durante várias épocas desportivas numa colaboração entre a Faculdade e a Associação Académica de Coimbra OEF, também de coordenação técnica. Todo o meu relacionamento com a OEF foi, com a Associação Académica de Coimbra OEF, sempre foi associado a colaborações com a Faculdade de Ciências de Educação Física, com quem há um protocolo desde 2003. E também falei então na coordenação técnica de todos os escalões de formação. E também desempenhei, enquanto dirigente desportivo, funções de vice-presidente também da ACOF, com o pelouro com a área da formação desportiva. Portanto, este é o caldo em que me tenho movimentado enquanto atuante, seja na área académica, seja na área académico-científica, seja na área também do associativismo e na relação mais direta com a comunidade. Portanto, este é o ambiente que onde tenho mais atuado. Tenho também, desde há alguns anos para cá, tenho tido uma preocupação também grande com a carreira dual. Particularmente porque me fui apercebendo ao longo do tempo, particularmente quem teve tantos anos associado ou em colaboração com os escalões de formação e a estudar e a investigar os escalões de formação, particularmente no futebol, fui-me apercebendo que a carreira dual é também muito um indicador que não podemos desprezar no que diz respeito ao treino desportivo, particularmente ao treino de jovens. Porque a exigência do ambiente académico, ambiente escolar e do ambiente de treino faz com que esta coabitação por vezes não seja fácil. E também faz com que, não sendo fácil, faz com que seja também necessário haver aqui um investimento de harmonia ou de harmonização entre as duas áreas, e que isto claramente invade o campo do treino desportivo, porque o treino fica condicionado. Sim, a preparação do jovem atleta fica condicionada também com estas exigências no meio escolar, e como tal não deixa de ser também uma questão associada ao treino desportivo, particularmente ao treino de jovens. E por essa razão também, por esse envolvimento crescente ao longo dos últimos anos também nesta área, fui convidado em 2014 ou 2015 para pertencer à Comissão Executiva, à direção de uma Associação Europeia de Carreira Dual, e como tal, portanto, desde aí também tenho estado então na direção dessa Associação Europeia, e as coisas têm acontecido com alguma naturalidade.
Ótimo. Fica aqui uma apresentação bastante extensa para que se possa perceber e começamos também já aqui a enquadrar um dos tópicos que é então a carreira dual. Eu queria começar aqui um bocadinho antes pelo desporto na Universidade de Coimbra, tentar perceber então quem é que pode praticar desporto na Universidade de Coimbra, onde é que se pode praticar desporto na Universidade de Coimbra, quais são as competições, como é que elas funcionam, dar aqui um enquadramento de como esta parte funciona. Bom, primeiro dizer que a Universidade de Coimbra passou a olhar para o desporto de uma forma absolutamente estratégica. Inclusive, o desporto faz parte hoje dos pilares estratégicos da Universidade de Coimbra, consagrados em plano estratégico da própria Universidade. E por isso, ou também por isso, naturalmente, que era absolutamente fundamental dar seguimento a um conjunto de estratégias, a um conjunto de opções que colocassem o desporto e a atividade física, não é só o desporto em si, é também a prática da atividade física, na agenda da universidade. E quem diz na agenda da universidade, estou-me a referir naturalmente à agenda da comunidade UC, e se possível na agenda cotidiana da comunidade UC. Para isso, a Universidade de Coimbra tem um conjunto de recursos humanos que estão adstritos neste momento ao Estado Universitário de Coimbra, que consagram todas estas missões, todas estas necessidades. Então, o Gabinete de Desporto da Universidade de Coimbra, agora Estado Universitário de Coimbra / Desporto C, tem um conjunto de programas e um conjunto de atividades que permitem o usufruto da prática desportiva e ou da atividade física a toda a comunidade do C. E por toda a comunidade do C entenda-se os estudantes, o corpo docente e o corpo técnico. Técnicos, os funcionários da Universidade de Coimbra, porque agora é assim que se designa corpo técnico. Esses programas variam na sua natureza, na sua extensão, e que vão desde os Jogos da Universidade de Coimbra, por exemplo, sendo que os Jogos da Universidade de Coimbra, o JUC, têm várias ligas, tem 5 ligas, que abraçam toda a comunidade. Temos a Liga Académica, que é disputada pelos estudantes, só por estudantes. Temos a Liga Minerva, que é disputada pelo corpo docente e pelo corpo técnico. Temos a Liga Alumni, que é disputada pelos antigos estudantes da Universidade de Coimbra. Eu dou-vos o meu próprio exemplo. Eu costumo participar na Liga Alumni com com colegas, ex-colegas de curso na Universidade de Coimbra, que no futsal, no torneio de futsal, e como tal, esta liga é uma liga muito, muito interessante porque chama novamente para o seio da universidade os alunos que já por cá passaram, e é absolutamente fundamental também poder utilizar o desporto, e é muito interessante usar o desporto como elo de ligação entre as diferentes gerações de estudantes da Universidade de Coimbra, as atuais e as passadas. E isto é realmente muito, muito interessante. Temos também a Liga 2I, que é a liga que está associada ou que tem como intervenientes equipas, praticantes de empresas que estão associadas ao Grupo C, com quem a Universidade de Coimbra tem colaborações, e permitimos também que essas empresas venham para dentro da Universidade através do desporto, solidificando laços por aí fora. E, por fim, a Liga das Residências Universitárias, que é praticada somente por elementos que estão associados às residências universitárias, que tem também um aspecto muito importante, é que quem está numa residência universitária, em princípio, está deslocado. 99,9% das pessoas estão deslocadas, para não dizer 100%. Isto significa que a Liga das Inter-Residências
acaba por fomentar também uma coisa muito importante, que é a inclusão, a inter-relação. Isto é absolutamente fundamental para evitar algum tipo de desvio mais emocional ou mitigar alguns desvios, algumas dificuldades emocionais dadas por esse tal afastamento, por esse tal deslocamento, por esse tal deslocar do que são os seus ambientes de residência originais. Existem outras ligas, e dizer-vos também que os Jogos da Universidade de Coimbra, então nestas 5 ligas, têm também várias modalidades desportivas e que permitem às pessoas poderem escolher em que modalidade é que querem participar. Há outros programas, para além do JUC, dos Jogos da Universidade de Coimbra. Por exemplo, um programa em que eu tenho uma expectativa sempre crescente, é o programa Experimenta. O programa Experimenta é um programa que permite isso mesmo, que alguém da comunidade do C, e não vou estar agora novamente a repetir o que é a comunidade do C, qualquer corpo da comunidade do C, possa fazer isto mesmo, experimentar uma modalidade esportiva. E ao experimentar uma modalidade esportiva, consegue perceber se eventualmente aquela modalidade estava no seu imaginário, consegue entender se tem algum tipo de aptidão, se tirou algum prazer da prática. É uma prática mais limitada, mas que lhe permite uma experiência para tirar conclusões sobre essa modalidade. E depois, querendo, pode filiar-se através de uma secção desportiva da ação académica ou através de um clube da região. É sempre possível dar seguimento a isso. Nós temos várias modalidades neste momento em funcionamento. Devido à questão Covid, temos fundamentalmente modalidades individuais, mas no programa Experimenta temos o ténis, temos a condição física, temos a canoagem e agora num futuro próximo, entenda-se num futuro próximo, se possível, no próximo ano letivo, abrirmos também ao paddle e ao golfe. Porque são modalidades que se encaixam bem nesta lógica do experimenta. Porque as modalidades ditas tradicionais, regra geral, as pessoas têm muita oferta. Exatamente. E como há muita oferta, acabam por poder experimentar de forma mais rápida, mais fácil. O problema coloca-se em modalidades esportivas onde seja mais oneroso fazer a participação, através de equipamentos por aí fora, claro. Ou através da oferta, que não seja tão ampla. E aí é que a Universidade de Coimbra tenta participar também nesta lógica. Temos outros programas como o Cicletas, em que cedemos bicicletas convencionais, ainda não temos as elétricas. Esperamos vir a tê-las no futuro, mas ainda não temos nada consubstanciado nesse sentido. Mas bicicletas convencionais que pomos à disposição gratuitamente da comunidade do C, para poderem fazer a requisição da bicicleta e poderem autotransportar-se de forma mais ecológica e mais interessante do seu ponto de vista funcional na cidade de Coimbra. Portanto, isto é aqui um conjunto de programas que a Universidade de Coimbra oferece. Temos a UC mais ativa, que também implica uma relação laboral no ambiente de trabalho do corpo técnico, em que durante 15 minutos o corpo técnico, durante a meia da manhã e a meia da tarde, tem a possibilidade de, numa pausa funcional, tem a possibilidade de fazer algum tipo de exercícios que são indicados pela Universidade de Coimbra, pelo Gabinete de Desporto, e com isto também mitigar alguns efeitos do sedentarismo, porque a partir do momento que nós tenhamos algum conforto dado por alguma atividade física, mas não seja até localizada, atividade muscular muito localizada, faz com que a própria incidência do mal-estar laboral, sob o ponto de vista físico, seja reduzida. Portanto, se isto é reduzido, provavelmente a produtividade também logicamente. E é aqui um ciclo que nós queremos que seja, neste caso, um ciclo vicioso, mas é benignamente vicioso. E é nessa perspectiva. Portanto, há um conjunto de programas muito amplo.
a Universidade de Coimbra está a fazer um trajeto muito, muito interessante e muito importante ao nível do desporto e da atividade física para toda a comunidade e, como se diz, o caminho faz-se caminhando e não estamos onde queremos estar no futuro, mas estamos claramente em processo. Uhum. E a adesão do corpo da Universidade de Coimbra a estas atividades todas, algumas são uma novidade para mim, confesso que também não explorei tanto assim ainda as atividades, mas qual é a adesão, professor? Todas estas atividades? Tem sido grande e crescente. Uhum. Claro que se pensarmos que este volume de atividades surgiu, repetindo, com maior volume de há 3 ou 4 anos para cá, pois, considerando que no último ano e meio tivemos um revés óbvio no que diz respeito à atividade física desportiva organizada ou promovida pela Universidade de Coimbra, pois naturalmente que ficamos também aqui ainda sem momentos confirmatórios desta adesão crescente. Mas parece-me que se nós temos tido números muito interessantes, mesmo em fase pandémica, portanto eu quero acreditar que quando estivermos libertos desta pandemia, desta situação tão constrangedora para a vida de todos nós, certamente que os números vão explodir, vão naturalmente incrementar imenso. Assim tem a Universidade de Coimbra também capacidade para absorver essa crescente adesão. Exatamente. Agora passando aqui para a parte da carreira dual, o que é a carreira dual e como é que ela funciona, professor, para que toda a gente possa ficar mais esclarecido? Claro. A carreira dual, basicamente, é a relação a harmonização entre as exigências escolares, académicas e as exigências do treino. Naturalmente que só se fala conceptualmente, só se pode falar em carreira dual quando o volume de ambas é de tal forma que uma condiciona a outra. Naturalmente. Se nós estivermos a falar de um estudante da Universidade de Coimbra que treina 3 vezes por semana numa secção desportiva, ou no clube, que não na associação académica, mas um estudante que treina 3 vezes por semana e compete depois ao fim de semana, isto não traz uma dificuldade extrema de compatibilização entre estudos e treino. Trará naturalmente alguma, mais do que quem não só tenha a vida académica para fazer face, não é? Claro. Mas não é uma incompatibilização severa, naturalmente muito difícil de ultrapassar. Mas mesmo assim, a Universidade de Coimbra tem previsto mecanismos de apoio e de incentivo a este tipo de estudantes, que mesmo sem estarem numa carreira desportiva de topo, têm, ou de elevada expressão, têm também benefícios ao nível dessa prática desportiva, por parte também da própria universidade. Como eu disse, conceptualmente, quando se fala em carreira dual, está-se a falar de uma intensa dificuldade de articulação entre as duas áreas, a escolar, académica e a desportiva. Isto está fundamentalmente associado aos atletas aos atletas de alta competição ou aos atletas em percurso para a alta competição. Porque aí há uma dificuldade grande, porque atletas de alta competição ou em percurso para alta competição treinam diariamente, em algumas modalidades esportivas 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia. Exatamente. Têm estágios fora da cidade de Coimbra e fora do país, muitas vezes, competições fora da cidade de Coimbra e fora do país, muitas vezes, o que implica períodos mais ou menos longos de afastamento do ambiente académico, e isto traz dificuldades, essas sim, traz dificuldades severas de articulação entre as duas áreas. Claro que
o próprio paradigma da carreira dual e do apoio à carreira dual, sob o ponto de vista académico, também esse paradigma alterou-se, tem-se alterado nos últimos anos. Enquanto que até aqui se pensava muito e a preocupação assentava fundamentalmente na tentativa de que os estudantes que fossem atletas de alto rendimento, de elevados desempenhos, de alta competição, o paradigma era fazer com que eles recuperassem as matérias. Hoje em dia o paradigma já não é esse. Já se percebeu que um atleta de alta competição, sendo estudante, que se perdeu a matéria em março, naturalmente que não vai ser em junho que a vai conseguir recuperar, porque vai continuar a ter os mesmos impedimentos e as mesmas dificuldades que tinha em março, muito provavelmente, não é? Porque depois, quando as épocas desportivas estão interrompidas para período de descanso, e os atletas de alta competição não têm um mês nem dois de interrupção de treinos, não é? Exatamente. Mas quando há aquelas semanas de interrupção do treino, também há interrupção letiva. E isto faz com que não haja esta lógica de querer recuperar, não faz muito sentido. Então a lógica hoje, o paradigma hoje é tentar que os atletas, que os estudantes, que sejam atletas de alta competição e que estejam verdadeiramente inseridos numa carreira dual, o paradigma é que eles não percam as matérias. Okay. Não é uma lógica de as recuperar, mas é de não as perder. E isto só se faz através de um envolvimento grande por parte da universidade, por parte das faculdades, no sentido dos professores, no sentido de compreenderem esta necessidade, compreenderem este esforço e esta dedicação acrescida que este tipo de estudantes tem como investimento e sermos capazes de apoiar nesse sentido. A verdade é que hoje este paradigma também acabou por ser, nem tudo foi mau, como nós sabemos, dizer desta maneira também não é a maneira mais correta. Houve situações que nos obrigaram, por causa da pandemia, houve situações que a pandemia obrigou-nos em determinadas situações para dar saltos temporais de uma década. Claro. E nessa perspectiva, é que a própria carreira dual pode sair com alguma vantagem de todo este processo, porque a digitalização, o não perder das matérias só é compatível com digitalização. Exatamente. Um estudante que esteja num estágio na Alemanha, na Hungria, na China, só consegue não perder matérias se estiver conectado com a sua universidade, com a Universidade de Coimbra. Ora, isto só se faz digitalmente. Então, esta digitalização, esta desmaterialização a que a Universidade de Coimbra se entregou de corpo e alma, muito induzida pela pandemia, faz com que isto traga acréscimos qualitativos a todo este processo da carreira dual. E é isto que é uma oportunidade que nós não vamos querer perder no futuro. Portanto, e é um salto que vamos ter que, inevitavelmente, dar. Mais poderia dizer sobre a carreira dual, dizer que também que a Universidade de Coimbra tem um regulamento dos estudantes atletas, para os estudantes atletas, já o regulamento dos estudantes com os direitos especiais, que está tudo agora, migrou tudo para o novo regulamento académico, novo, que tem 2 anos, ou 1 ano e tal, migrou tudo para esse regulamento. Mas depois também há o regulamento do estudante-atleta que está, onde está isto tudo plasmado e tudo isto é passível de ser visitado e conhecido por parte de todos. Mas o que eu dizia que mesmo para os outros estudantes que não são atletas de alta competição ou em percurso para alta competição, a Universidade de Coimbra tem uma atenção muito especial também com esses atletas, com esses estudantes que têm uma atividade física, têm uma atividade esportiva, paralelamente, apesar de uma intensidade substancialmente mais baixa, mas que têm uma atividade esportiva paralela à sua atividade académica. E estes estudantes também nos merecem ser acarinhados, e são, reconhecidos, e são, porque é também um desígnio da Universidade de Coimbra casar da maneira mais adequada possível a exigência académica com um estilo de vida ativo e saudável. E esse estilo de vida ativa e saudável é muito potenciado pela prática desportiva ou pela prática de atividade física. Exatamente.
Professor, como estamos aqui a chegar ao nosso limite, eu queria passar já então para a última resenha. Antes de mais, agradecer-lhe a presença neste projeto, neste podcast. É uma honra enorme. Queria então que nos deixasse então com a sua equipa de sonho. A sua equipa de sonho não precisa de ser uma equipa de futsal, por exemplo, pode ser uma equipa de uma direção, só tem de nos dar aqui o enquadramento para que nós saibamos que equipa é e depois apontar alguns elementos que acho que devam estar na sua equipa de sonho. Mas o desafio aqui é pegar numa modalidade esportiva e... Poderá ser uma modalidade desportiva, se assim entender. Se preferir, pode ser um quadro de uma direção, um quadro de docentes de uma escola, algo deste género. Só precisa de nos dar aqui um enquadramento e depois quem Muito são bem, Afonso. alguns Então, dos elementos. Eu, podendo ser confundido como uma resposta politicamente correta, mas não é sentida. A minha equipa de sonho é constituída pela comunidade UC. Eu sou nado e criado em Coimbra, fiz toda a minha carreira académica na Universidade de Coimbra. Acho que de alguma forma contrariei esta endogamia de fazer todos os ciclos de estudo, toda a minha carreira académica na Universidade de Coimbra. Acho que consegui contrariar isto com muitos períodos mais ou menos longos em várias universidades no estrangeiro, inclusive é parte do meu mestrado, não do doutoramento, mas parte do meu mestrado foi feito nos Estados Unidos, sou professor, tenho sido professor visitante em muitas universidades por esse mundo fora. Portanto, acho que consegui contrariar de uma forma essa endogamia. Mas a verdade é que a minha equipa de sonho é mesmo a Universidade de Coimbra, porque não só porque... E apetece-me dizer o seguinte, há universidades extraordinárias por este mundo fora. Conheço dezenas de universidades em todo o mundo e há universidades absolutamente extraordinárias. Mas a Universidade de Coimbra é uma universidade que consegue aliar de uma forma extraordinária e muitas das vezes, e para muitas pessoas, esta realidade, esta constatação pode não o ser, eu tenho que respeitar isso, podem não ter esta constatação, se querem, e não alinhar naquilo que eu estou a dizer, não concordarem comigo, mas a Universidade de Coimbra consegue casar de uma maneira tão particular um conjunto de características, como é o caso das diferentes áreas de saber, como é o caso de ser património mundial da humanidade, como é o caso de ter uma relação absolutamente única no mundo com a lusofonia. A Universidade de Coimbra é considerada como a alma mater da língua portuguesa aliás, condição essa absolutamente fundamental para a atribuição do Estatuto de Património Mundial da Humanidade por parte da Unesco. Consegue a Universidade de Coimbra ter um impacto tão significativo na lusofonia, como eu dizia, e particularmente chamando aqui também a Alissa, um país que tem uma dimensão continental, como é o caso de um Brasil. Uma Universidade de Coimbra que tem as áreas de saber que todos nós sabemos que tem. A Universidade de Coimbra que tem a idade que tem, 731 anos, é absolutamente extraordinário. A Universidade, e permitam que diga o seguinte, porque se calhar terminava desta forma. Força. A Universidade de Coimbra, costuma-se dizer que a Universidade de Coimbra, por ter 731 anos, por ter mais de 7 séculos de existência, que parou no tempo, uma universidade antiga, por aí fora. Ora, é exatamente o facto de ter mais de 7 séculos que faz da Universidade de Coimbra uma universidade permanentemente atual. Porque não há instituição nenhuma, seja universitária, seja de que área for, não há instituição nenhuma
que sobreviva 731 anos sem ter capacidade de se ajustar aos seus tempos. Claro. Impossível. Senão já tinha desaparecido. Como desapareceram centenas delas ao longo destes 7 séculos que a Universidade de Coimbra tem. Portanto, é exatamente a idade e o estatuto de antiguidade da Universidade de Coimbra que lhe reforça o estatuto de universidade atual e dinâmica, porque sem dinamismo não há resgate da atualidade e, como tal, acho que esta é realmente a prova de que a Universidade de Coimbra é o que é, está onde está por mérito próprio e esta é realmente a minha equipa de sonho. Claro que eu, tendo dito que a Universidade de Coimbra era a minha equipa de sonho, a comunidade do C era a minha equipa de sonho, naturalmente que faz também de ti, Afonso, um elemento da minha equipa de sonho. Muito obrigado, professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é uma honra e um gosto, como lhe disse, e esperamos por uma próxima oportunidade para voltar à conversa, está bem? Muito obrigado mais uma vez. Afonso, um abraço, felicidades, obrigado.